Fala, rapaziada, vamos trocar aquela ideia sobre o Flamengo e a gente vai falar sobre o Lucas Paquetá, que o West Ham negou a proposta do Flamengo. O West Ham quer um valor um pouco a mais, só que é um valor que dá pra gente conversar e chegar num denominador comum. A gente vai falar também sobre a base rubro-negra, né? Muita gente contestando os jogadores da base. Eu tenho aqui algumas observações e qual será o time para amanhã? Será o time completo da base ou será um time mesclado com alguns jogadores profissionais? Tudo isso a gente vai debater agora aqui na Fla Geral e se vocês puderem, deixe seu like e se inscrevam no canal. Vamos começar falando sobre o Lucas Paquetá, né? O West Ham, ele negou a proposta do Flamengo de 35 milhões de euros, mais 5 milhões em relação a gatilhos, a bônus na negociação, e eles querem 45 milhões de euros. Não é algo tão distante do que o Flamengo está oferecendo, né? A gente tem aqui a opinião de torcedores lá da Inglaterra sobre a possível vinda do Paquetá. E são torcedores, a princípio, conscientes, né? Porque muitos deles dizem que o Lucas Paquetá não é um jogador para o West Ham, que ele está muito acima dos outros jogadores que estão à volta dele, né? E dele não ir para um time inglês já é uma vantagem para os torcedores de lá. Vamos dar uma olhadinha. Your opinion on the whole situation? Well, he's a baller, to be fair. Like, I think he's well loved by all the fans, and I think it's really respected the way he's not gone to any other Premier League clubs. No one wants to see him go, but I think it's a bit sad, obviously, if he does go. It seems like it's kind of all confirmed, but still yet to see that. But I'd be happy if he stayed, but he's just not very consistent either. But he's loved by all the fans. But yeah, I'd be happy if he stayed. But like, if he goes, I'm glad he's still going to one of his like home clubs in his own country, which for him, his family would probably be a lot better for him as well. It's been coming for a long time. He's had a rough couple of years, hasn't he, with the investigations and all that. And I also do think he's too good for West Ham. He's West Ham don't have the players around him to complement him. I don't blame him. It should have been, perhaps it should have been done in a different way. But I think the board are to blame as well because of the way they've brought it out, they've not handled it in a good way. Am I correct to think that it is a bit disappointing to try to leave mid-season? Yes, it's really disappointing because in the summer when he just scored a goal and stated yeah, I'm staying in the club, and he made it seem like he really wanted to play for the club and love the club, and then mid-season when we are struggling that much as we are and he decides to leave, it's a bit trist. Sad. Yeah, sad. Yeah. Sad and difficult because I don't know, he just made it so clear he wanted to stay in the club. In summer it was like, yeah, this club, and now he is leaving, so it's sad. A maioria dos torcedores deles entendendo a situação do Lucas Paquetá, né, que passou por muitos anos de sofrimento ali relacionado à investigação de cartões amarelos. Realmente é um jogador que toma muito cartão, mas porque também faz aquela marcação com pressão, né? É algo normal ali na posição. O West Ham aguarda uma nova proposta do Flamengo, tá? Nos moldes ali de mais ou menos 45 milhões de euros. Conforme eu já falei, o Flamengo ofereceu mais ou menos com tudo ali 42 milhões. É uma diferença pequena que, com certeza, né, pelo menos na minha opinião, o Flamengo conseguirá um acordo aí com o West Ham. É um jogador que vai brilhar aqui no futebol brasileiro e a gente fazendo aquele caminho inverso do que geralmente acontece, né? Porque a gente vê geralmente o jogador novo ir para a Inglaterra, um jogador de 25 anos, ir para a Europa, né? E a gente está buscando um jogador de 28 anos que está praticamente no auge da sua carreira, né? Bem fisicamente, agora bem mentalmente e jogando no Flamengo, né? Feliz demais. Então, que o Flamengo consiga resolver isso o mais rápido possível. Falando sobre a nossa base, muito contestada. Pô, vou te falar, mano, me doeu ver um vídeo mostrando ali após o jogo os futuros empregos dos jogadores, né? Trabalhar na obra, trabalhar como segurança do shopping, fazer um Enem.
Cara, vamos parar para pensar aqui. Foi um desempenho bom da base rubro-negra? Não. Foi um desempenho muito ruim nesses 3 primeiros jogos. Temos que descartar todos os jogadores por causa desses resultados? Não. Vamos parar para pensar com calma. O jogo contra o Volta Redonda, a gente estava pegando um time que há um tempo atrás estava na Série B do Brasileiro. Ah, mas o Flamengo mandou bem contra o Mirassol. Show de bola. Mandamos muito bem contra o Mirassol. Mas olha o time que estava em campo. Galera, não ter o Alacian dentro de campo, o Chola dentro de campo, até mesmo o Pedro Leão, que saiu para Orlando, que é um cara que geralmente fazia gol, era um artilheiro aí da nossa base. A gente não ter o Lohan, o Matheus Gonçalves, faz uma diferença tremenda nesse time. Tremenda nesse time. É um time sub-20 enfraquecido comparado com o time de 2025. Então temos que cobrar o desempenho? Temos que cobrar. Só que o jogador foi expulso, o Carbone deu mole pra caramba, que isso sirva de experiência para a vida dele, porque eles estão em fase de aprendizado, aquela expulsão com 10 minutos. Isso ferrou o time do Flamengo. Postura de jogo dentro de campo. A gente está jogando contra um time de profissionais, é como se fosse um time de adolescentes contra um time de adultos, de jogadores experientes. É complicado para você querer propor jogo como o Bruno Pivetti fez. Nos 3 primeiros jogos, Flamengo impondo ali, propondo o jogo. Pô, lógico, a gente quer ver sempre o Flamengo jogar desse jeito. Mas a gente tem que parar para pensar também qual é o adversário, qual é a situação. Pô, vai jogar contra o time de base? Não tá jogando? Então, pô, vamos retrancar um pouquinho, jogar um pouco mais atrás. Pelo menos é a minha opinião. Mas a base está tentando. Jogaram no fogo e eles estão tentando desempenhar o melhor papel possível. E aí, qual vai ser o time contra o Vasco? Vai ser o time sub-20 totalmente? Vai ser um time mesclado? Segundo o Globo Esporte, o Flamengo deve mesclar alguns jogadores que já têm uma condição melhor fisicamente. Acredito eu, galera, que vendo ali a pré-temporada do Flamengo, o Emerson Royal é um cara que pode jogar, pô. Joga improvisado na esquerda pra gente não tirar o Daniel Salles, que é um dos nossos melhores jogadores na base. Ou bota o Daniel Salles para jogar improvisado na esquerda e bota o Emerson Royal. Tira um zagueiro ali, coloca para jogar, vê se o Vitão já tem condições, que a última partida dele, se eu não me engano, foi dia 10 de dezembro. Então, a princípio, o Flamengo fará isso, né? Até porque é muito arriscado a gente jogar com um time totalmente sub-20 contra o Vasco, que vai vir babando, vai querer se vingar, mas sem jogar profissional versus profissional. Então, é a oportunidade que o Vasco tem para tentar emplacar uma vitória no Flamengo e a oportunidade que o Flamengo tem também de buscar alguns jogadores ali do profissional para equilibrar um pouco e que o Flamengo entre um pouco mais concentrado dentro de campo e com uma estratégia mais realista do que querer propor jogo contra times profissionais. A segunda partida do Flamengo, o Flamengo perdeu contra o Bangu, um jogo ali que o Garrincha acertou um gol inacreditável, mas também a gente dando muita brecha, tomando contra-ataque. Então, que a gente consiga desempenhar um papel digno contra o Vasco, a princípio com jogadores mesclados, tá? Esse é o meu recado. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o Lucas Paquetá e também sobre a base rubro-negra. Desculpa me estender um pouco sobre o assunto de base, mas é algo ali que eu tenho certeza que alguns jogadores vão performar. Lógico, qualquer time de base, você não sobe um time inteiro e um time inteiro dá certo. E isso é bem raro. Aconteceu com o Flamengo, se eu não me engano, em 1991, 92, né? Vários jogadores excelentes subiram para o time profissional. O Flamengo foi campeão da Copinha em 1990, se eu não me engano. Tá? E aquele time tinha Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, entre outros. Então, raras as exceções. Geralmente a base, ela fornece para o time profissional 2, 3 jogadores no máximo e olhe lá. Então, galera, na hora de criticar, vamos criticar sim o desempenho, mas não vamos botar os jogadores da base como todos os jogadores descartáveis. Eles foram jogados na fogueira, porque o Flamengo fez a estratégia correta de botar o time sub-20, só que infelizmente o desempenho não foi o que a gente queria, né? E a gente não pode pegar o time profissional e estourar o time profissional do Campeonato Carioca,
né? Os nossos objetivos são muito maiores. E esqueçam essa situação de rebaixamento. Tá? O Flamengo não será rebaixado de jeito nenhum no Campeonato Carioca. E a partir do jogo contra o Fluminense, o Flamengo já é obrigado a colocar um time pelo menos mesclado com o time profissional. Esse é o meu recado, queria saber a opinião de vocês. Por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um. E se vocês puderem, deixe seu like, se inscrevam aqui na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional.